Boa tarde, irmãos. Eu venho aqui compartilhar 3 sonhos que eu tive sobre o arrebatamento desde setembro até hoje. E meu nome é Simone, sou de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, e vim compartilhar com vocês, porque das outras vezes eu gravei em áudio, hoje eu resolvi gravar em vídeo. A questão foi que em setembro eu tive um sonho bem forte, eu acordei 3 horas da manhã e eu sonhei que eu tinha ficado por causa de uma mentira. O nosso Salvador não me perdoou e eu acordei no pranto de choro, gravei áudio, foi divulgado na internet, foi divulgado no YouTube, repercutiu bastante. E em setembro, de setembro a dezembro, eu andei em santidade, jejuei, consagrei. E eu tive o sonho já em dezembro que eu tinha subido, eu estava na minha casa, de repente veio um grande terremoto, estava eu, meu marido e a minha filha. E eu fui pro lado de fora da casa e de repente eu subi, eu senti subindo, sendo arrebatada na hora do terremoto. E hoje eu já acordei de manhã e voltei a dormir depois e eu tive outro sonho. Esse outro sonho eu estava também na casa dos meus pais e de repente eu saí para fora da casa, senti aquele terremoto acontecendo e vi muita gente subindo. E eu olhava para o céu, vi um monte de lua, um monte de acho que não sei se era planeta, se era estrela. Era uma maior que a outra, enorme, a lua era pequenininha perto delas, uma era vermelha, o outro era um monte de cor amarela. E eu vi aquilo lá, estava bem no entardecer, eu falava, gente, o que era aquilo? Mas eu sabia o que era, eu falava, era o arrebatamento. E de repente eu já senti o terremoto acontecer, as pessoas subindo. E eu vi uns carros vindo na minha direção, cheio de gente, um carro tipo uma van, um micro-ônibus, um carro voador. E chegou perto de mim assim e me puxou. Na hora que me puxou, eu senti sendo arrebatada. Muitos que estavam do meu lado, eu lembro que tinha, parece que meu sogro junto comigo. E ele falava assim, o que é isso, arrebatamento? Eu falava, eu avisei. E muitos não davam ouvido, porque é isso que está acontecendo, a gente avisa, as pessoas não dão ouvido. E eu subi, e ele e outras pessoas que estavam do meu lado, eu não lembro quem, ficaram. E isso me doeu muito na hora, mas eu acordei numa alegria tão grande dentro de mim, porque eu senti que eu estava sendo puxada, eu senti que eu estava sendo elevada, arrebatada. Então eu acredito sim que o arrebatamento está muito próximo, gente. Irmãos, se santifique, porque é o terceiro sonho que eu tive desde setembro, 3 em 3 meses está acontecendo isso comigo. E eu agradeço muito o nosso Pai Eterno por isso. Finaliza agora esse vídeo de 3 minutos, tá? E entregue e consagre cada um dos irmãos. Amém? Até mais. Passa esse vídeo para seus amigos, seus parentes. Fala que Jesus está voltando, gente. Ajuda a gente a evangelizar, entendeu? Porque estamos chegando nos últimos minutos. E eu vim aqui também falar para vocês que eu tive um sonho esta manhã, né? Que eu estava, tipo assim, do lado de fora de uma casa, né? E eu via no céu uma estrela enorme. Não tinha mais nada no céu, gente. Eu não sei se essa estrela estava em direção à terra. E na hora que essa estrela veio em direção à terra, eu deparei dentro de casa. Tipo que tinha uma pessoa numa poltrona, e essa pessoa, tipo que tava numa veste, mudou as vestes para um vestido. Só que essa pessoa não tava normal, essa pessoa virou tipo assim cor de ouro e sumiu. Sumiu. Eu falei assim, oh meu Deus, Jesus tá voltando. Aí eu joelhei, gente. Na hora que eu vi, né, a estrela vindo, eu joelhei e pedi perdão a Deus. Deus, me perdoa, eu não quero ficar aqui, me leva, me leva. Aí, gente, depois dentro de casa eu vi essa pessoa, né, sentada na poltrona. Aí essa pessoa começou, tipo, virar cor de ouro e mudou as vestes, tipo um vestido, e sumiu. Sumiu. Aí, depois disso, eu deparei em outro local. Eu falei assim, Deus, por que, Senhor? Por que eu fiquei? Ficou eu, meu esposo e mais 2 pessoas aqui que eu não vou falar. Aí eu falei, por que, Senhor? Por que eu fiquei? Aí veio uma voz e falou bem assim, por causa do celular e da televisão. Por causa do celular e da televisão.
Aí eu falei assim, aí veio uma coisa na minha mente, falou bem assim, porque você tava dando mais, ai meu Deus, tipo assim, mais atenção pro celular, ficando mais tempo no celular, mais na televisão, do que me adorando, me servindo, alguma coisa assim. Aí de repente, gente, eu deparei em outro lugar, correndo mais meu esposo, em casa, a gente perseguindo nós pra colocar o chip. Entendeu? Foi muito negociado. Gente, você vê a nossa comida, era uma bananinha amassadinha e era difícil encontrar comida. E não tinha essa luz aqui, era tipo de noite, e nós tínhamos que estar andando com aquela negócio de antigamente. Não tem antigamente que tinha um negócio assim, eles colocavam óleo, não sei o que lá pra ligar? Então, era desse jeito, gente. E uma vez fosse cair em casa, cara, na hora que a gente parar no lugar pra descansar, chegar a gente arrombando pra pegar a gente pra colocar o chip. Entendeu? Foi esse sonho que eu tive hoje cedo. Entendeu? Eu tô quase todos os dias sonhando com arrebatamento. E eu conversei com um parente meu, falei, por quê? Por que será? Eu tô sonhando tanto assim. Entendeu? Ele falou assim, não, tem algo ainda que Deus quer que você mude. E eu quero mudar, gente, só que eu não sei que algo é esse. Entendeu? Mas eu vou descobrir, entendeu? Eu tô achando também que eu tô muito no celular, entendeu? Focada muito no celular. Bom, gente, eu vim fazer esse vídeo porque eu gostaria de compartilhar com vocês o sonho que eu tive. Muita gente chama de sonho, outros podem chamar de um aviso, entendeu? Outros de uma visão, mas foi tremendo. Eu geralmente não faço vídeo, não faço essas coisas, não gosto de botar nada na internet assim, mas eu senti no meu coração que eu tenho que fazer esse vídeo. Deus falou comigo tremendamente nesse sonho e eu gostaria de compartilhar com vocês. É um sonho que geralmente eu não lembro quando eu sonho, é muito difícil lembrar. E dessa vez eu lembrei que eu acordei e parecia que eu ainda estava vivendo aquele sonho, sabe? E foi eu tava num lugar, entendeu? Muito escuro, tipo uma rua, assim, não tem como... A lua, que ela é redonda, era tipo redonda, assim, a rua onde estava todo mundo ali, muita gente correndo para um lado e para o outro. Não tinha árvore, não tinha casa, não tinha apartamento, não tinha carro, não tinha nada. Era um lugar deserto, só tinha gente correndo para tudo quanto é lado, tava tudo escuro, era de noite. Tava chovendo muito, era muita trovoada, era muito trovão, raio. A gente só via as luzes do raio do céu, entendeu? Muito forte, todo mundo gritando, o que tá acontecendo, um pra um lado, pro outro. Já as pessoas falando, Jesus tá voltando, Jesus tá voltando. E eu lembro que eu me ajoelhava no chão e começava a chorar, pedindo a Deus, Senhor, não deixe Jesus voltar agora, porque eu não tô pronta. Eu sei que eu não vou subir, eu preciso subir com Ele. Eu tô afastada, meu Deus, eu quero ter um encontro contigo, não deixe Jesus voltar agora. E eu lembro que saiu uma luz lá do céu bem forte e um barulho, um barulho de uma trombeta tocando muito alto, que as pessoas caíam no chão, não aguentavam ficar em pé. Caíam no chão ajoelhados, chorando, pedindo perdão a Deus pelos pecados para subir com Ele. E a gente olhava lá pro céu, via uma luz assim descendo, sabe? Tipo um anjo, tipo uma pessoa toda de branco, com a luz muito forte, como fosse Jesus mesmo descendo do céu, e eu olhava assim pra cima e eu implorava, Jesus, não vem agora, porque eu não vou subir, eu preciso ter um encontro contigo. E ele vinha devagarzinho, sabe, como que dando tempo ainda pra gente poder se arrepender dos pecados que a gente fez aqui nessa terra e que a gente faz nessa terra. Nós somos pecadores. E eu só lembro que todo mundo chorando e gente gritando, é Jesus, e outros falando, não é. E raios, e muito forte o barulho dos raios, os barulhos dos trovões, gente. Eu lembro que eu olhava pro lado, via gente assim, ajoelhado no chão, tampando o ouvido. Via pessoas gritando, olhando pra cima, outras louvando, levantando a mão. E eu lembro que eu ajoelhava no chão e berrava, chorava, pedindo a Deus pra não vir ainda, porque eu não tava pronta. Gente, esse vídeo eu tô fazendo, eu não gosto de fazer vídeo, mas eu tô fazendo porque foi tremendo. Eu nunca sonhei dessa maneira, eu nunca tive um sonho assim, entendeu? Eu acho que isso é uma visão, eu acho que isso é Deus falando comigo, entendeu? E eu tenho que compartilhar com vocês
Entendeu? Espero que isso toque no coração de vocês, porque, gente, está voltando, Jesus está voltando, o mundo está acabando. E eu acho que foi... Acho não, tenho certeza que foi Deus falando comigo, tocando no meu coração para eu acordar e ir buscar Ele. E voltar para casa dele e servir a Ele, porque eu sei que eu tô afastada. Quem me conhece sabe, eu sou cristã, só que eu tô afastada da igreja, tô afastada de Deus, entendeu? Esse mundo não presta, não presta. Então, por favor, vocês que estão vendo esse vídeo, espero que Deus toque no coração de vocês. Gente, Ele está voltando. Está na porta, tá chegando. Esse sonho foi tremendo. Foi tremendo. E eu lembro de tudo como fosse agora, como tivesse acontecendo agora mesmo. Quando eu paro e começo a pensar naquele sonho, dá vontade de chorar, sabe? E agradecer a Deus por estar me alertando, por estar me acordando antes que Ele chegue aqui e não me leve. Por eu não estar na presença dele. Só vai subir quem é santo, gente. Então, por favor, se santifique. Vai para a casa dele, busca, ora, pede a Deus perdão pelos pecados. Porque eu, de verdade, não quero ficar nesse mundo, não. Quando Jesus voltar, eu quero subir com ele. E o sonho foi assim, não teve fim. Eu só lembro que eu olhava ele descendo para buscar os seus filhos e eu berrava, pedia a ele para não chegar ainda. E foi assim o sonho, não teve final, entendeu? Parou aí, eu acordei. E eu lembrei do sonho todinho. Então eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, gente. Vai buscar Deus, por favor, porque Ele tá voltando. E quando Ele chegar, só vai subir quem tiver com Ele, tá bom? Espero que Deus tenha tocado no coração de vocês. Acordem, por favor. E Deus abençoe. Paz, Senhor, irmãos. Gostaria de relatar para os irmãos, passar essa experiência que eu tive, um sonho no qual eu estava em uma casa, e nesta casa tinha várias pessoas, passavam por ali, e eu senti a vontade de pregar para uma mulher que estava ali naquele local, e ela, mas o marido, no caso, o esposo mora com 2 mulheres, no qual ela é uma. E eu comecei a falar com ela. E tipo assim, ela não me ouvia. Eu falava com ela, ela fazia de conta que eu não estava falando com ninguém. Aí eu falava com ela o seguinte, que Jesus estava voltando e que eles deixassem esse ato, voltassem para Jesus, porque Jesus estava voltando. Da forma que ela passava perto de mim, ela nem parou para me ouvir. Nisso que eu saio, e assim, na porta, aí que eu olho para o céu abriu. O céu começou a se abrir, e aquilo me chamou a atenção, e eu comecei a falar, Jesus está voltando. Nisso, eu ouvi toques de trombeta. O toque de trombeta, aí eu falava, nossa, é verdade, bem que a Bíblia fala que os salvos ouvirão o toque da trombeta. E aquilo foi me enchendo, nisso que eu estava, que eu olhava, eu pensava nos meus filhos. E eu falava, meu Deus, aí aquilo me chamava mais atenção, e eu fui e falei, realmente existe. Os salvos vão ouvir o toque da trombeta, é verdade. Nisso que eu comecei a subir, e à medida que eu subia, que meus pés já tinham saído do chão, eu não conseguia mais pensar em nada aqui na terra. Eu esquecia de tudo aqui na terra, não pensava mais nos meus filhos, não pensava mais em ninguém. Quando eu estava em uma certa altura, que eu subia, eu lembro que eu ia para falar, eu não conseguia falar. Só saía línguas estranhas, a qual eu não entendia. E falava em mistério. Quando que eu ia passar naquele céu aberto, eu acordei. Aquilo foi tão chocante que eu acordei. E eu acordei falando em línguas. Comecei a falar em mistério, começando a falar, e aquilo me intrigou.
eu sei que eu acordei ali acordada e fiquei meditando e orando ao Senhor. Quando foi mais tarde, eu tornei a pegar no sono. Aí eu sonhava que eu contava esse sonho para outras pessoas da minha família, contando para outras pessoas da minha família. Quando eu contava, nisso alguém impedia eu contar esse sonho. Alguém me impedia. Eu tentava, eu ia nervosa lá fora para falar, para calarem a boca, e eu não conseguia contar. Aí, em determinado momento, até que eu consegui, mas havia muito impedimento de eu contar. Estou passando este sonho para que todos nós venhamos acordar, porque Jesus está voltando. E eu creio que eu sou escolhida, nós somos os escolhidos, porque se Jesus nos escolheu, e uma coisa eu entendi, que nós estejamos contando para as pessoas, falando que Jesus está voltando, porque hoje em dia a gente não vê mais na igreja falar da volta de Jesus. Então, no momento, eu anunciava que Jesus possa me pegar pregando a palavra. Porque para nós subirmos, nós temos que estar envolvidos com as coisas do Senhor, ou orando ou pregando. Porque o mundo, ele nos traga a cada dia. E eu deixo para você esta mensagem, este sonho. E que o Senhor venha nos alertar. E que venha preparar a igreja dele, porque o mundo jaz no maligno. Muito obrigada. Paz, Senhor. Boa noite, meus queridos. Eu vim aqui especialmente para falar para você, tá? Contar uma revelação que eu tive há 2 anos atrás. Quem está falando aqui é a Bispa Gláucia. Moro na Alemanha, em Frankfurt, juntamente com meu esposo Paulo Alexandre. Temos nosso ministério, o Ministério Apostólico Reinando em Vida. Mas no momento não temos a igreja física, mas trabalhamos para o Senhor, nós dois, tá? Fazemos a obra de Deus. E Deus me deu uma revelação há 2 anos atrás. E essa revelação é especialmente para você que tem sido enganado pelo diabo, que o diabo tem falado para você que existe vida após a morte, que você vai encontrar com seu pai. Você que vai no centro de Umbanda, você que vai fazer consulta com aquelas pessoas que dizem que baixa nele o espírito da sua mãe, espírito do seu avô, do seu tio, e conversa com você. Olha, quero falar uma coisa para você. A Bíblia diz em Hebreus 9 que foi ordenado ao homem morrer uma só vez, tá? Está escrito, não existe vida após a morte. Foi ordenado ao homem morrer uma só vez, tá? No momento que ele morre, segue-se o juízo de Deus. Então eu vou contar para você essa revelação que Deus me deu e você vai refletir nessa revelação. Você vai analisar e o Espírito Santo vai falar no seu coração que realmente tudo que você tem feito, essas consultas que você tem feito com o Pai de Santo, com Pombagira, para poder conversar com um parente seu que já partiram dessa vida, tá bom? Quero falar para você que tudo isso é mentira. Há 2 anos atrás, o Senhor me mostrou, eu estava dormindo, eram umas 5 horas da manhã, e Deus me deu uma revelação. Eu via como eu saía dessa terra, eu entrava em outra dimensão. E neste local onde eu estava, tinha uma pessoa que ela tinha falecido. E eu não sabia se essa pessoa era homem ou mulher, eu só sabia que eu conhecia. Eu quando via essa pessoa, eu falava, gente, eu conheço essa pessoa, eu conheço. Eu ficava assim, eu conheço essa pessoa, eu sei quem é ela. Era uma pessoa que era do meu convívio aqui na terra, já era uma pessoa que eu conhecia, tá? Eu via que ela chegava no local, ela estava sendo sepultada aqui na terra, ela ou ele, né? Eu não sei quem era, sei dizer que era um ser humano, era uma pessoa. Essa pessoa estava sendo sepultada, tinha muitos amigos, parentes. E ela chegava no local onde tinha uma porta muito grande, uma porta de metal enorme, uma porta que tinha mais ou menos uns 4, 5 metros de altura, enorme, aquela porta estava lacrada, a fechadura da porta era bem grossa mesmo, era aquela coisa bem pesada. E ela chegava, ela batia na porta.
Só a forma dela chegar e bater, e eu estava observando ela. Eu vi que ela tinha morrido, que essa pessoa tinha morrido na terra. Ela estava já apavorada, batendo na porta, bem forte mesmo, batendo, e a porta não se abria. Aí depois dela insistir muito, veio uma pessoa, um jovem senhor, assim, tinha mais ou menos uns 40 anos. Ele dava para essa pessoa uma boa tarde, cumprimentava ela, e ela falava, eu quero entrar. Ele falava, você espera um minutinho que eu vou ver se seu nome está aqui. Aí a pessoa ficava esperando assim, nervosa. Eu só ia ver a pessoa, a angústia que a pessoa estava, era tão grande, gente, vou falar para vocês, é uma angústia tão grande. Eu dei graças a Deus quando o sonho acabou, que foi muito forte. Essa pessoa batia na porta, aí ele ia falar, você espera um minutinho que eu vou ver se seu nome está escrito aqui. Ele fechava a porta de novo e a pessoa ficava esperando. Eu via que a pessoa ficava agoniada, a pessoa colocava a mão na cabeça, ficava agoniada. Ele ia, voltava e falava, olha, o seu nome não está escrito aqui. Quando ele falava isso, a pessoa entrava em desespero. Eu vendo aquilo, eu ficava, meu Deus, que horror. Eu falava, alguém tem que ajudar essa pessoa. E essa pessoa, ela própria estava vendo o enterro dela. Ela vendo o enterro dela e ela pedia assim, tipo, ajuda para quem as pessoas que estavam enterrando o corpo dela na terra, ela pedia ajuda. Ela botava a mão na cabeça assim e falava, por favor, alguém me ajuda, vocês me ajudam. Ele não está encontrando meu nome aqui. A gente, olha, uma coisa terrível quando fala, é tão forte que eu fico emocionada quando eu falo, que é uma coisa tremenda. E ela pedia ajuda, ele falava, um momento, ela pedia, por favor, ela insistia ele, essa pessoa, né? Vai ver se meu nome não está lá, procura de novo, assim, procura de novo. Ele falava muito educado, sim, vou olhar de novo. Ele ia, demorava um tempinho, ele voltava e falava, olha, você me desculpe, mas seu nome não está escrito. Gente, e fechava a porta, eu via que aquela porta de metal grande, pesada, se batia. Eu via ele trancando, eu via na hora que ele trancava, como eu podia ver a fechadura, a chave muito pesada, ele trancava e a pessoa entrava em desespero. Quando a pessoa entrava em desespero, o meu desespero é tão grande que eu não podia fazer nada pela pessoa. Eu só vendo, meu coração, quando eu acordei, eu dei um pulo na cama, eu acordei gelada, com meu coração disparando, parecia que eu ia ter uma parada cardíaca. Olha, só quero falar uma coisa para você que está me ouvindo. Existe sim. Depois que a gente parte dessa vida aqui, a nossa vida continua do outro lado. Ou com Deus, ou com o diabo. Um dos dois. Então, prepare-se aqui. Ou escute a voz do Senhor. Deixa o Espírito Santo falar para você. Ouve a voz dos pastores que pregam aqui na terra. A voz dos evangelistas que pregam na internet. As pessoas que entregam um folhetinho na rua, na sua porta. Uma pessoa que vem entregar um folhetinho para você. Ouça a voz do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Para de consultar espíritos demoníacos, que não são espíritos parentes seus, são espíritos do demônio, não é sua avó, não é sua tia, não é o seu pai, não é o seu avô, são demônios que vêm aqui na terra para enganar o povo, porque o objetivo dele é levar as pessoas para quando ela morrer aqui, levar para morar junto com ele, que infelizmente foi o caso dessa pessoa que eu vi na minha revelação. Horrível, gente. Olha, só tem uma coisa para falar, uma palavra: horrível. A angústia é tremenda. Eu pude perceber a angústia da pessoa e saber que não teria mais chance de voltar. Tanto é que até hoje, desde esse dia, quando eu vi isso, olha, isso tocou tanto em mim, tanto, que quando eu vejo uma pessoa, que eu vejo que a pessoa está para falecer, ou está para acontecer alguma coisa com ela, eu chego para ela e falo: aceita Jesus, se converta enquanto é tempo, porque a nossa vida aqui, depois dessa vida, segue-se o juízo de Deus, tá? Então, eu quero deixar para você que está me vindo um beijão, uma paz do Senhor, e que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Paz.